Hoje vou falar sobre vida conjugal, vida sexual entre cristãos. O texto escolhido para falar desse assunto polêmico é Romanos capítulo 1. Nós vamos ver o que Deus instituiu, o que o Criador instituiu para nós, servos de Cristo. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai tratar da depravação entre os gentios e dizer que os gentios estavam cometendo depravação a respeito daquilo que Deus fez, que é o mais santo, que é o mais bonito, que é a área conjugal de um homem e de uma mulher, ou seja, a área sexual, que ninguém fala, que ninguém tem coragem de falar, porque é doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de leis que rege um sistema, ou seja, doutrina é ensinamento, é disciplina. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, 26, Paulo vai ensinar que o uso natural do sexo, do cônjuge, é ordenado por Deus. Olha o que diz Paulo em Romanos 1, verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Olha, existe uma natureza, existe o uso natural. Paulo vai disciplinar aos romanos, aos cristãos, Paulo ele vai doutrinar e ensinar que Deus instituiu o uso natural. Só que os homens fizeram deturbação. Os homens fizeram do uso natural do sexo, o uso natural daquilo que Deus criou para o homem e para a mulher, os seres humanos transformaram em depravação. Porque o sexo entre um casal, entre um homem e uma mulher, é ordenado por Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, 26, ele está dizendo que Deus instituiu o uso natural. Mas os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e criaram a depravação. Criaram aquilo que Deus não ordenou. Mas Paulo está dizendo que até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Ou seja, aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus criou é natural. Mas os seres humanos fizeram o quê? Fizeram o contrário à natureza que Deus instituiu. Então, o verso 27 diz assim: e semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher. Olha o que Paulo está querendo dizer, que não é pecado o uso natural com o seu cônjuge, com a sua mulher, ou seja, desde que seja no Senhor, desde que seja casado, desde que seja marido e mulher. Ou seja, no capítulo 1 de Romanos, versos 26 e 27, Paulo está condenando as paixões infames. O que são as paixões infames? É o que estava cometendo muito a depravação dos gentios, ou seja, homem com homem, mulher
com mulher. Está bem claro aqui. As mulheres mudaram o uso natural, ou seja, a mulher trocou a natureza de Deus, que é o homem, para ter o seu parceiro como uma outra mulher. E vice-versa também no verso 27, até os varões deixando o uso da mulher, ou seja, os varões, homens, deixando o uso da mulher que Deus instituiu e se relacionando homem com homem. Isto se chama, sabe o quê? Depravação. Isso se chama o quê? Libertinagem. Libertinagem, isso se chama sodomia. A Bíblia diz, a Bíblia condena a sodomia, a Bíblia condena a libertinagem. Está escrito em Gálatas 5, versículo 1, foste chamado a liberdade. A liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E o que os seres humanos fizeram? Fizeram o uso, trocaram o uso natural daquilo que Deus fez para se tornar em depravação, para se tornar em pecado. Deus criou os nossos órgãos, Deus criou do bom e do melhor para nós, para que nós viemos a desfruir, mas as religiões, muitas denominações têm feito uma deturbação. Líderes ensinando para os seus fiéis, ensinando para os seus membros que o sexo é pecado. Muitos ensinando que o sexo ele é contra Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é o uso natural que Deus aprova. A libertinagem não. A sodomia não. Deus não aprova a sodomia, a libertinagem, mas Deus aprova o quê? O que está escrito em Romanos 1, verso 26. O uso natural. O que é o uso natural? Homem e mulher. Deus criou os membros genitais. Deus criou, ou seja, os membros masculino e os membros feminino. E o que aconteceu? Depravação entrou no meio dos homens. Deus criou o órgão do homem para que haja penetração, que é o pênis. Deus criou o órgão da mulher, que é a vagina. E o que os homens fizeram? Depravação, usando aquilo contrário ao uso natural. Existe o contrário ao uso natural. O sexo desenfreado, por exemplo, no ânus. Eu estou falando disso porque eu sei que há muita resistência. Eu sei que tem que ter coragem para falar deste assunto. Por quê? Porque Deus me levantou para disciplinar, Deus me levantou para ensinar a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou biblicamente, Romanos capítulo 1, Paulo, o apóstolo Paulo, que era considerado a coluna doutrinária da igreja, Paulo não está desaprovando o uso natural. Aquilo que Deus criou chama uso natural, né? Aquilo que os gentios fizeram chama depravação. E Deus criou tudo na ordem, na decência. Deus criou no uso natural. A Bíblia, nas cartas de Paulo, trata do relacionamento, trata do cônjuge, do sexo cristão. Eu quero ler com vocês agora Hebreus 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4, está escrito assim. Hebreus
13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O que está escrito em Hebreus 13, 4? O leito sem mácula, ou seja, não pode haver no leito a sodomia e nem a libertinagem, mas sim o uso natural. O uso natural de um homem e de uma mulher. O uso natural instituído por Deus. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio. O matrimônio é o quê? Casal. Quando acontece de um solteiro cometer tais, é chamado de fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o sexo desenfreado entre solteiro. Adultério é o sexo fora do cônjuge. Então, está escrito em Hebreus 13, verso 4, que o leito seja sem mácula. O leito está se dizendo a respeito do casal, a respeito de servos de Deus. Agora vamos para Coríntios, capítulo 7. Paulo vai falar também a respeito, respostas e pergunta dos coríntios. Os coríntios fizeram pergunta para Paulo e Paulo vai disciplinar, Paulo vai ensinar a igreja de Corinto dizendo assim: olha, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. Cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Olha o natural. Cada um tenha o seu próprio marido e cada um tenha a sua própria mulher. O que é isso? Deus está colocando ordem. Deus está colocando ordem natural. Deus está colocando tudo dentro da ordem, da disciplina. E o verso 3 diz assim: o marido pague à mulher devida benevolência. E da mesma maneira e da mesma sorte a mulher o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ou seja, o que acontece? Não pode haver negar um ao outro. Para que Satanás ele veio entrar num relacionamento, num cônjuge e colocar prostituição. Paulo está dizendo, o que Paulo está querendo dizer em Coríntios 7, versículo 1, verso 2? Que haja sabedoria entre um cônjuge, que haja sabedoria entre um relacionamento, que haja, ou seja, que um homem pague devida benevolência, ou seja, o carinho, o amor à sua esposa, e do mesmo momento e do mesmo modo a esposa com o marido. Olha, Deus fez tudo debaixo da ordem, Deus fez tudo debaixo da decência, Deus fez tudo debaixo da ética, da moral, da ciência da moral. Mas a depravação dos gentios com a infiltração de Satanás. Então, eu quero finalizar dizendo que o conjugal, que a área sexual, que a área de uma família, de um cônjuge, de um homem, de uma mulher, é uma ordem de Deus. Que o homem e a mulher tenham sabedoria para conduzir os seus relacionamentos, o seu uso natural. É uma bênção de Deus, é uma ordem de Deus. Eu deixo essa palavra, Pastor Antônio. Fique com Deus.